E aí, rapaziada, estamos aqui mais um dia, mais uma sexta-feira, para o seu quadro de economia favorito da internet, que é o Economista de Bairro, onde eu pego alguns temas e dou uma aula bem rápida, bem prática, para você entender determinado tema aqui no YouTube, para você entender as bases econômicas. Começamos lá com microeconomia. Eu fiz um vídeo semana passada, se não me engano, foi respondendo perguntas na internet. Aqui eu, tipo, brinquei, ó, você assiste esse vídeo daqui que você vai entender microeconomia, esse daqui para você entender macro. Só que eu nunca tinha feito nenhum vídeo explicando o que definitivamente é a macroeconomia, só que eu não estava lembrado. Eu falei até, se não tiver um dia eu faço. E hoje estamos aqui para fazer isso. Lembrando, normalmente esses vídeos do economista de bairro eu pego de assuntos que eu dou aula para alguns alunos em particular que eu tenho que cursam economia. Porém, no momento estou forçadamente de férias porque eu tinha alguns alunos, mas achei que eles iam voltar agora em março, mas até agora não falaram nada, então eu vou ficar de boa. Mas se você quiser alguma aula, tipo, tá com dificuldade em alguma coisa nos períodos iniciais, principalmente da faculdade, ou você tá no ensino médio, Igor, quero entender mais de matemática, de história, que eu sei bastante história também e tal. Quanto é tua hora pra tu me ensinar a fazer um reforcinho? Eu cobro uns R$ 50 a hora. Meu número, que é o meu Pix de telefone, inclusive. Tá aí embaixo num- na descrição. Eu vou deixar num comentário lembrar. Aí cada um número, bota no WhatsApp, vem falar comigo e tal. Aí a gente dá essa aula. Porém, hoje vamos falar sobre macroeconomia. Eu quero que você entenda definitivamente o que é macroeconomia. Estou fazendo isso agora, estou cursando macroeconomia agora no meu período da faculdade, então eu acho que eu já tenho um pouquinho mais de propriedade para falar o que é a macroeconomia, apesar de eu já saber há bastante tempo. Então, vamos aqui para essa aula. Primeiramente, você se inscreve no canal, deixa o seu like. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor, sou graduando em Economia e vamos embora. Vou já compartilhar aqui minha tela. Ah, as anotações dos slides ficaram assim, porque eu fiz naquele outro do Google lá, porque eu fui meio burro. Aí vai ficar assim, sem o modo apresentação, porque aqui eu tenho tipo as canetinhas para eu rabiscar, tá ligado? Eu não consigo dar uma aula sem rabiscar. Mas enfim, a aula de hoje, como vocês já perceberam, é macroeconomia, porque o Brasil vive quebrado enquanto o governo imprime dinheiro. Basicamente, essa é a pergunta geral da macroeconomia brasileira que a gente sempre faz. Inclusive, tem um vídeo aqui no Economista de Bairro que é porque o brasileiro sempre perde no jogo econômico. Lá eu explico um pouquinho mais sobre esse tema do porquê o brasileiro em si, a pessoa física, vive quebrado e o governo só botando pra ferrar em nós, tá ligado? Então, basicamente, essa é a pergunta geral da macroeconomia brasileira. Mas a macroeconomia é muito mais do que isso. A macroeconomia não é só brasileiro, é a análise geral da, das contas gerais de uma nação. Uma cadeira, inclusive, que você pode pagar muitas vezes. Eu paguei essa cadeira, mas eu acho que nem todas as faculdades têm isso. Pelo que eu vi, na USP não tem, na IBMEC não tem, mas é a cadeira de contas nacionais. Essa cadeira de contas nacionais é basicamente uma introdução a temas bastante importantes da microeconomia, a inflação, o PIB, os juros, o desemprego, mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses temas e sem ser enganado por políticos, venhamos e convenhamos. Vamos já descer aqui um pouquinho e tentar explicar o que é a macroeconomia no geral. A macroeconomia é basicamente o estudo da economia como um todo. A microeconomia, deixa eu já começar aqui me rabiscar. A microeconomia, que é outra área de conhecimento da economia, que por deveras passagem é minha área de conhecimento favorita, é a área que eu mais tenho domínio. Apesar do pessoal falar que eu entendo mais de macroeconomia do que microeconomia. É meio loucura isso, mas enfim. A microeconomia estuda indivíduos. Como assim os indivíduos? Estuda os famosos CPFs e os PJs, CNPJ. A microeconomia estuda esses indivíduos isolados, tipo CPF, a cesta ótima de tal pessoa, a cesta ótima de um determinado grupo de pessoas e tudo mais.
monopólio, oligopólio, concorrência perfeita no mercado. Basicamente, a microeconomia vai se contentar com isso. Se contentar não, é a área de estudo dela. Como que, basicamente, é a pergunta que eu sempre faço, como que decisões individuais, sejam de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas, vão impactar na macroeconomia, na economia brasileira em geral, isso a gente falando de Brasil, ou na economia de tal país no geral. Essa é a pergunta da microeconomia que eu sempre faço. Ela olha para o indivíduo. A macroeconomia, que é outra área de conhecimento, normalmente você em algumas faculdades vê por volta do segundo período e tudo mais, eu estou vendo agora no quarto período, ela olha para o país inteiro. Se eu falar muito Brasil, entenda que eu vou estar explicando situações brasileiras, tanto que nos slides eu pedi para IA, isso aqui é tudo IA, só para avisar. Eu pedi para IA colocar o mapa do Brasil, porque fica mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Então a macroeconomia, como vocês já viram, vai estudar inflação, que é basicamente, a gente vai ver aqui, mas é basicamente a oferta monetária subindo enquanto a demanda permanece a mesma. E isso causa aumento de preços, mas a gente vai ver aqui mais à frente o PIB, que é o Produto Externo Bruto, e suas variáveis, como o PNB, Produto Nacional Bruto, o PIB per capita, dentre muitos outros. A gente vai ver essas variáveis aqui. Desemprego, inclusive, sobre o desemprego, tem uma parte da economia, uma teoria da economia, que é a curva de Phillips, que tem a versão antiga e a versão nova, que explica um pouquinho a relação do desemprego com a inflação, do porquê que os preços ainda continuam o mesmo, não caem, não sei o que, dandanã. O nome disso é basicamente curva de Phillips, que faz essa relação com o desemprego e também com a expectativa da população sobre tal coisa. Tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre a curva de Phillips, vai estar aí no cardzinho para você assistir, tá certo? A gente vê também sobre os juros, que isso daqui para quem vê mais matemática financeira é até um pouquinho mais fácil, porque tem aí os juros de tipo ah, eu emprestei R$ 1.000 aqui, eu quero receber isso daqui a 12 meses com a taxa de juros, bababá. Aqui a gente vê também a questão da Selic, que é a taxa de juros básica da economia e tal. Macroeconomia vê isso daqui um pouquinho, bem pouquinho. Pelo menos na cadeia que eu paguei, eu vi bem pouquinho. Eles deixam mais essa parte de juros para matemática financeira que eu paguei no período anterior e para gestão financeira que eu estou pagando nesse período. Aí a gente vê também a questão da dívida pública, como que o governo faz essa questão da dívida pública, o que que é a dívida pública, o que que é o déficit governamental e tudo mais. O que que está acontecendo no Brasil agora quando falam que está em déficit? O que é isso? E a gente tenta analisar o crescimento econômico. Basicamente, eu quero que vocês entendam que a função de um economista, entre muitas aspas, é ver o cenário atual da economia, ver o cenário atual, ver o cenário antigo e tentar prever o futuro. Na maioria das vezes vai errar? Com toda certeza, na maioria das vezes vai errar. Porém, a gente sempre vai tentar buscar a melhor estratégia para uma determinada coisa X que pode acontecer. Se coisa X não acontecer e vir acontecer a coisa Y, a gente tem que ter o plano B para fazer a coisa Y. Durante trocar o pneu do carro com o carro andando. Basicamente é isso. O economista, isso daí é uma das funções do economista, de uma forma bem esdrúxula explicada. Tem muitas outras. O economista não só é aquele cara que fica fazendo o quantos a pagar e quantos a receber de uma empresa, verificar fluxo de caixa, tá como conselheiro fiscal. Não, o economista faz muitas outras coisas. E basicamente a macroeconomia, a gente pega esses cenários macroeconômicos, agora voltando a fazer a ligação da microeconomia com a macro, a gente pega cenários macroeconômicos no geral, tipo quanto que está a inflação agora, quanto que está a taxa de juros e tal, e tenta tomar decisões para a cesta ótima microeconômica, seja para você mesmo como CPF, ou para algum familiar seu, ou para algum cliente que você está prestando que quer essa cesta ótima para a pessoa física, quanto para a empresa que você trabalha, que é o PJ, que está parecendo mais um PV aqui, mas isso aqui é um PJ. Então, basicamente, essa é a ligação que a gente faz. São áreas que se correlacionam, coabitam, dá para se dizer. Uma conversa bastante com a outra. Ah,
Esses são os quatro pilares da macroeconomia, que se você entender esses quatro, você entende praticamente 80% de toda a economia, de todo o debate macroeconômico, de todo o debate econômico, de todo o debate microeconômico. Porque você entendendo a parte do crescimento econômico, você vai conseguir conversar com seu CPF ou com o PJ que você trabalha para ver a melhor alocação de dinheiro possível, para ver onde ele deve investir, para ver qual jogo econômico ele deve fazer, onde deve aplicar, botar seu dinheiro e tudo mais. Então, basicamente, entendendo esses quatro pilares, a gente consegue entender tudo, dá para se dizer, 80% basicamente. Então a gente tem aqui o pilar do crescimento econômico, que quanto que o país cresceu, quanto que o país está crescendo, quais são as taxas, daqui a gente está em déficit ou a gente está em um superávit, o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com determinado país. Então, crescimento econômico é basicamente isso. Inflação, aumento de preços, entre aspas, desemprego, por que as pessoas estão muito desempregadas e tal. E a gente também tem a política monetária e fiscal para entender quais são essas decisões que o governo está tomando, por que aumentou esse salário aqui de tal juiz, por que aumentou esse salário de tal desembargador. E agora, um pouquinho da minha opinião pessoal, o Brasil está nesta merda de desembargador, de juiz recebendo essas bostas de salário alto, porque metade, ou mais da metade dos brasileiros não entende sobre política monetária e política fiscal. Não tem bagagem para. Caraca, estão fazendo merda. Aí eles dão qualquer desculpa, é para prezar pela justiça. E a gente engole seco. Ai, ai, Brasil sendo Brasil, infelizmente. Voltando um pouquinho aqui para a alma, agora um dos pilares que a gente tem na economia, na macroeconomia, é o PIB. Se você não sabe o que é PIB, pelo amor de Deus, volta para as aulas de geografia. Eu aprendi PIB, eu acho que no sexto ano do Fundamental 2, a quinta série. O PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que foi produzido no país ou em determinado ano. Isso daqui é bastante importante que eu esqueci de colocar aqui. O que foi produzido aqui? Ó, produzimos uma pizza e tal, aí produzimos uma parte agrária e tudo mais, ou seja, é tudo que foi produzido. E a fórmula clássica do PIB é basicamente essa daqui: PIB igual a C, que é o consumo mais investimentos mais gastos do governo, e a mais X menos M, que são as exportações líquidas, que é o que sai do país. Algo bastante importante de se entender que o PIB crescer, aqui tem muito isso. Na época do primeiro mandato do Lula, nosso PIB era altão e depois só foi caindo. O PIB crescer, está lá em cima, não significa que a população é mais rica. Isso daí é basicamente um crescimento artificial via gastos públicos para inflar um pouquinho esse número. Mas a gente tem outros, por exemplo, PIB per capita e tal, outros que vêm realmente o ganho médio, como que eu posso dizer, se as pessoas estão mais ricas ou mais pobres, isso aí a gente depende de várias coisas. Por exemplo, o PIB pode estar lá nas alturas, porém, sei lá, acontece inflação, não sei o quê, qual o PIB per capita, qual a cesta óptima disso daqui. Então, é importante saber disso daqui. Mas o PIB é a soma de tudo que foi produzido no país, basicamente. Outro pilar da macroeconomia é basicamente a inflação. Isso daqui, vai lá, inflação é aumento generalizado de preços. Eu botei aqui só para você entender. Isso daqui é o que a maioria das pessoas falam sobre o que é a inflação. Porém, não é só isso. Eu gosto bastante da explicação da escola austríaca, que foi aquela que eu dei no início do vídeo, que é quando a oferta monetária sobe e a demanda por essa oferta continua ao mesmo, gerando a inflação, que é basicamente o aumento generalizado de preços. Porém, não é só isso. A inflação, como eu coloquei aqui embaixo, não é o preço subir, é o dinheiro perder valor. Porque como tem mais dinheiro e a demanda continua a mesma, esse dinheiro em excesso vai perder valor. E por que diabos isso acontece? Bora lá, emissão excessiva de moeda. E por que há essa emissão excessiva de moeda muitas vezes? Às vezes porque tem deterioração das moedas que a gente tem em circulação. E lembrando, perdão, vou só atrapalhar aqui. Hoje em dia a gente tem um dinheiro mais digital e tudo mais, mas isso conta também como
pode-se dizer que emissão de moedas e tudo mais, porque tem uma determinada quantidade X e tal que vai estar aparecendo em telas do seu celular. Aí, basicamente, o que que esse dinheiro tem em circulação e tudo mais está nos caixas eletrônicos. Show? Show de bola? Basicamente é isso. Então, emissão excessiva de moeda, que pode acontecer por justamente isso, por causa de deterioração das cédulas que estão por aí. O que que mais pode acontecer? A gente tá investindo na taxa Selic, que está investido no governo. O governo não vai conseguir pagar, tá sem dinheiro para pagar o seu credor, o investidor que colocou o dinheiro ali. Aí o Banco Central, que é o único que pode imprimir dinheiro no Brasil, vai lá e imprime dinheiro para pagar suas dívidas. Basicamente é isso. Imagina você tá devendo lá os seus 50 mil para Nubank. Tu tem uma máquina de imprimir dinheiro em casa. E tu perdeu aqui, não dá nem o dinheiro para pagar aqui. Putz, não tenho dinheiro. Aí tu tem essa máquina de imprimir dinheiro. Logo você vai imprimir dinheiro para pagar suas dívidas. Pro seu nome não ir pro SPC e pro Serasa. Basicamente é isso que o governo faz. A outra coisa que pode aumentar a inflação também é a expansão de crédito. É um mercado muito aquecido, o pessoal pegando muito empréstimo, não sei o que. Essa expansão de crédito pode acontecer. O aumento de gastos públicos, o governo não ligar a torneira de vez. Então, basicamente é isso que pode acontecer. Seguindo aqui, outro pilar da macroeconomia é o desemprego. Lembrando, assista o vídeo sobre a curva de Phillips, que está muito bom aqui no vídeo. Por sinal, o desemprego alto basicamente gera a economia travada. O desemprego alto trava a economia, porque a gente não vai estar conseguindo produzir. A economia, a gente sempre vê isso. Qual a melhor oferta de produtividade que a gente pode ter para gerar mais dinheiro? Então, o desemprego acontece quando empresas investem menos, que isso daí pode estar ligado com a taxa de juros, que a taxa de juros está baixa, aí as empresas investem pouco, ou quando a taxa de juros está alta, que esse investimento às vezes é questão de funcionários, a compra de materiais novos, um gasto maior para a empresa e tudo mais, aí elas querem investir menos, segurar isso. Então tá aqui basicamente juros altos, economia está em recessão e o custo Brasil é sufocante. Basicamente, o que é esse custo Brasil? Sabemos aí, né? Make to well, make to early, make to any. Paga imposto aí a rodo e vai. Isso é o custo Brasil sufocante que muitos pequenos empresários e médios empresários estão sofrendo com dores, isso. Mas enfim, existem alguns tipos de desemprego. O desemprego friccional, que basicamente é quando a pessoa está em uma empresa, recebeu uma oferta maior, ela vai mudar de empresa, e ela passa um hiato desempregada, ou seja, é esse desemprego nessa mudança de uma empresa para outra. O desemprego estrutural, que é tipo, as máquinas já aprenderam a fazer tal coisa. Aí as pessoas que faziam esse serviço da máquina estão sendo substituídas pela máquina e agora precisam buscar especialização para aprender a usar determinada máquina. Isso pode gerar esse desemprego meio estrutural. E o desemprego cíclico, que é basicamente a baixa demanda, pouco emprego e tal, porque as empresas estão investindo menos, é o desemprego no geral. Porém, é importante lembrar que nem todo desempregado que basicamente estão em idade ativa, que a gente chama que é há mais de 14 anos, ah, tá realmente desempregado. Tem as pessoas que são estudantes, tem as pessoas que têm o trabalho informal delas, que agora na nova lei do Brasil basicamente isso acabou. Tem os aposentados que a gente meio que considera ainda como em, a idade produtiva e por aí vai. Mas basicamente isso daí é o desemprego que gera a economia travada. E é um dos maiores pilares, um dos maiores pensamentos que eu acho que todo economista que passou ali no Ministério da Fazenda teve que pensar para ajudar de alguma forma o povo brasileiro. Até o Haddad tem que pensar nisso. Outro pilar que eu acho que se você já é mais antigo aqui no canal, você já sabe de carteirinha isso daqui, que são os juros, que é a Selic. Tem um vídeo inteiro também sobre a taxa Selic, de como calcula e tudo mais, recomendo assistir. É muito bom, a gente vai fazendo isso daí, rapaz. Então bora lá, quem controla os juros no Brasil? Banco Central. O que é a taxa básica de juros? É a Selic. A Selic é basicamente a taxa básica de juros. E tem alguns efeitos que podem acontecer com isso. Quando a taxa Selic sobe, o crédito fica caro, porque a taxa básica de juros está lá em cima. As instituições vão querer ganhar.
então sobe os juros para fazer os empréstimos e tudo mais. Aí a gente não consegue pegar financiamentos muito fáceis para casas, carros e tudo mais, e a economia está mais travada e os bancos estão complicados. Aí o consumo cai, as pessoas vão ver que tá muito altas as coisas, vão consumir menos e tudo mais. E o principal efeito, o remédio dessa dor da taxa de juros alta é que a inflação desacelera. A inflação pode ter essa recessão, essa retroação, melhor. E a gente também tem o outro lado da moeda, que é quando cai. Crédito fica mais barato, é mais gente pegando empréstimos, fazendo financiamentos, a economia acelerada, o consumo sobe, porém, isso pode gerar inflação. A gente tem que entender uma coisa, muitas vezes a gente vê os juros altos como aquele vilão malvado do Batman, que quer fazer o mal, não sei o que, os juros baixos, não sei o que, tal. Mas os juros altos não são o problema. Os juros altos são um remédio. Não tem isso que basicamente os remédios são uma droga, que às vezes vão dar um efeito colateral ali na gente. Basicamente é isso, os juros altos são esse remédio que vai dar um efeito colateral na gente. Porém, sem os juros altos, meu amigo, é capaz da gente se quebrar. Então, os juros altos é esse remédio, dá pra se dizer. E quem sabe aproveitar os juros altos ganha dinheiro também, pô. Tipo, Sanic 15%, bicho. Investe, bota a taxa de juros, isso. Investe seu dinheiro em renda fixa que tá valendo mais a pena. Separa uma parte e aproveita que a renda variável tá em queda e coloca lá também. Quem tem essa organização financeira pessoal ganha dinheiro até isso aqui, bicho. Até quando a gente tá no meio da febre do efeito colateral da vacina da Covid-19. Seguindo, a gente tem também aí a dívida pública, que é basicamente quando os gastos governamentais são maiores, pera que eu esqueci o símbolo de maior que, velho. São maiores, é assim porque viram 7. São maiores que a arrecadação de governo. E isso gera o famoso déficit, que é basicamente o negativo. E o que é que o governo faz para cobrir isso? Ou ele emite dívida, ou seja, vai pegar dinheiro emprestado, gerando mais uma dívida, que é basicamente você entrando lá no Tesouro Direto. Aqui não dá nem, são títulos de dívida que o governo está emitindo para você colocar seu dinheiro, aí você vai financiar alguma coisa do governo e depois eles vão te devolver com aqueles juros básicos da Selic, ou IPCA, mais alguma coisa, uma taxa pré-fixada. Ou ele faz isso para cobrir o dívida, cobrir o seu gasto, ele emite mais uma dívida, ou imprime a moeda, porque o Banco Central é o único que pode imprimir moeda, tem uma máquina de dinheiro, aí vai lá, aumenta a inflação e tudo mais, tá, mas paga as dívida. Porém, ambos, ambos aqui geram uma dívida alta, que tem consequências para o país e para mim e para você, meu pequeno pupilo. Os juros ficam maiores para desacelerar a economia, tem menos investimentos às vezes também. Aí pouca gente vai investir e tudo mais, vai tirar dinheiro do Brasil e tal, e mais risco. Mais risco do Brasil se dar mal. Basicamente, o ciclo da dívida pública é esse. Aí consegue, nunca consegue. Aí volta pra lá, tá. É uma praga isso daqui. Então, basicamente, a gente tem que entender o ciclo da vida. Não tem o ciclo da vida lá do Rei Leão? Esse daqui eu chamo de ciclo da vida da desgrameira. Do governo brasileiro ou de qualquer governo paia. O governo gasta demais, aí vai para o ciclo. O Banco Central imprime ou mantém juros baixos, que independente aqui da situação, vai subir os juros em algum momento, que vai para a economia desacelerar, a economia desacelera, basicamente, desemprego aumenta porque as empresas não querem investir tanto. Aí o governo, para cobrir isso, gasta mais. Aí o governo imprime dinheiro, a inflação sobe e o ciclo da vida se repete, que é uma beleza. Basicamente, esse é o ciclo da vida da desgrameira. Ai, mas agora falando do nosso Brasil baronil. Qual é o erro do Brasil? O Brasil é mal administrado. Não é que o Brasil é pobre, porque
Porque o Brasil está intrinsecamente, desde a desgrama da sua fundação, o Brasil é mal administrado. Não sabe administrar. Os gastos obrigatórios são altos demais. A gente tem um governo, um estado bastante inchado, baixa produtividade de trabalho e insegurança jurídica. A gente tem um dos piores judiciários do mundo. Um dos piores. E a gente continua caindo no papinho da conversa de político X ou Y prometendo a desgrama do populismo. E essa é a pergunta que você tem que fazer durante todas as eleições. Durante enquanto o governador tá ali. Foi o que você votou? Sim, mas tá ali para ser criticado se fizer merda também. O que que você quer? O que que você prefere? Um crescimento sustentável, um crescimento eleitoral? Um crescimento sustentável ou um crescimento de populismo barato, uma praga para todos nós? E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu voltar para cá. Espero que você tenha gostado. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Clica no vídeo aí do lado e até a próxima. Falou, fui e tchau.